Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o 15º episódio do Screening de Notícias, um spin-off do podcast Áreas Contaminadas. Esse spin-off foi idealizado lá em 2022, foi relançado em 2025 e que agora continua em 2026 como um dos novos produtos dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente composta para esse nosso podcast por Daniela Alarcon e Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que são também quinzenais. Aqui nós vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. O Screening de Notícias, como os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela ECD Training, nossa empresa dedicada a treinamentos in company, e pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros no Apoia-se. Atualmente são 46 pessoas nos apoiando, o que é fantástico, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ECDambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Os nossos canais têm a honra de ter também 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil. Os patrocinadores ouro são o Vessel Group e a Columbia Technologies. Hoje teremos um episódio com as notícias mais relevantes das 2 últimas quinzenas. Então vamos juntos separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fonte, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 15ª edição do Screening de Notícias. Gostaria inicialmente de relembrar algumas coisas sobre os nossos canais. A primeira delas é que manteremos até a semana do Carnaval o nosso questionário, que tem como objetivo central escolhermos um nome para o nosso novo Super Mini Podcast, que pretendo que seja realmente curto, como se fosse aí um Reels do Instagram, um Shorts no YouTube, mas em áudio, distribuído nos nossos canais conhecidos, Spotify, YouTube, Substack, com a minha resposta a alguma pergunta feita pelos ouvintes. Porém, antes de começar a produzir, eu queria que vocês me ajudassem a escolher um nome para esse Super Mini Podcast, e por isso o formulário, cujo link está na descrição desse episódio. Como eu já falei, pensei inicialmente em ultravioleta, porque serviria para revelar algum conceito, da mesma forma que a luz UV revela a presença de hidrocarbonetos no solo. E essa está sendo a opção mais votada, com cerca de 30% dos votos de quem respondeu até agora o questionário. Mas depois, pensando em uma FAQ, Frequent Asked Question, ou perguntas mais frequentes em português, meu filho e meu sobrinho sugeriram o nome nada educado de What a FAQ, um trocadilho engraçado, mas potencialmente ofensivo, que conta com o apoio de cerca de 25% dos votos das pessoas que responderam o questionário. E alguns amigos e amigas sugeriram outros nomes, também interessantes, como Minuto GAC, Nanogramas de GAC, Rush Time e outras ideias interessantes. Enfim, fiz um brevíssimo questionário no Google Forms que eu gostaria muito que vocês respondessem, onde, entre outras coisas, está essa pergunta: que nome você daria ao nosso novo Super Mini Podcast? Repito, o link está na descrição desse episódio. Por favor, respondam quando puderem. Uma outra questão importante é que na newsletter já começamos com a participação dos primeiros colunistas fixos, que escreverão para nós um texto de autoria própria a cada 2 edições. Ou seja, em cada edição da newsletter teremos uma coluna desses autores, pelo menos de um desses autores, para compartilhar com vocês. Inicialmente, o Alan Humberto e o Diego Silva se comprometeram com esse nosso projeto e embarcaram na ideia. Logo depois, a Jane Flor e o André Souza também entraram e também serão colunistas fixos na newsletter. Na edição 253 tivemos a estreia dessas colunas, tivemos o artigo do Alan Humberto, que relacionou sua maravilhosa viagem com a família pela Paraíba, do litoral ao sertão, com o GAC de uma forma muito poética. Já na edição 254, tivemos textos da Jane Flor e do Diego Silva. A Jane escreveu um texto muito bom, muito elogiado sobre qualidade no GAC, sobre a qualidade. É o primeiro de uma série de textos que ela pretende escrever ali sobre esse tema. O Diego escreveu outro texto excelente sobre como montar bancos de dados, servidores e outras coisas usando apenas softwares livres, de forma praticamente gratuita em qualquer lugar. Os exemplos que ele mostrou são de órgão público, onde ele implantou ali todo esse sistema aí baseado num banco de dados de software livre, integração com QGIS e tal, e de uma montagem doméstica que ele fez também bastante interessante, que acaba tornando ali a rede doméstica dele, independente das Big Techs. Bom, enfim, agradeço muito os 4 colunistas pela ajuda para toda a nossa comunidade.
certamente está sendo um upgrade importante para a nossa newsletter. E aí, pegando esse gancho, gostaria de pedir para quem quiser mandar textos para a newsletter, o espaço está aberto. Seria um prazer compartilhar com as pessoas que nos leem, né, e promover uma discussão autêntica, orgânica, sobre temas ligados ao GAC. Recebi nas últimas semanas algumas vagas de emprego para divulgar. A CPEA divulgou várias vagas, entre elas de analista. A Hidroplan pediu pessoa com pelo menos 10 anos de experiência para fazer relatórios na modalidade online. A AD Ambiental precisava, na época, de um técnico de campo. A Arcades divulgou várias vagas, entre elas de analista sênior e de supervisor ambiental. A Servimar pediu um consultor. A BTX estava atrás de um gerente de projetos para remediação. A GeoBrasil recentemente divulgou vaga para estágio. A WSP divulgou procurando analista ambiental 1. A AmSolution divulgou aí várias vagas, entre elas analista sênior e gerente de projetos. A Libra Ambiental de Joinville está contratando analista para trabalhar lá em Joinville, né, a sede em Joinville. A CGA divulgou vaga de analista. A ERM divulgou muitas vagas em Salvador. A CEMIC divulgou recentemente uma vaga para coordenador de laboratório. A Arcades divulgou recentemente várias vagas em Cotia, São Paulo e outros locais. Enfim, tem outras vagas que não foram divulgadas abertamente, mas que eu acabo recebendo. E eu lembro vocês que as vagas públicas, né, que eu recebo, que eu vejo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram chama Áreas Contaminadas. Quem tem interesse em saber as vagas de emprego, entre lá no Telegram. Um aviso importante, continuam abertas até a semana depois do Carnaval as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro, e essas aulas aos sábados, parte delas é presencial, parte delas é online, e temos também aulas em um dia de semana, que pode ser terça ou pode ser quinta à noite. Essas aulas são 100% online e 100% ao vivo. Essas aulas são das 7 da noite até umas 10. Quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, acesse o site do SENAC e junte-se a nós em 2026. sp.senac.br, e lá você vai procurar a pós-graduação e vai procurar o curso de remediação de áreas contaminadas. Indo para as notícias do GAC, neste ano o ITRC promoveu algumas alterações no seu documento base sobre PFAS, que, na minha opinião, é o texto mais completo sobre esse tema, né, PFAS, aplicado ao GAC, né, dos que eu conheço. O documento sintetiza as pesquisas mais atuais e relaciona com o nosso trabalho de investigação e remediação de solo e água subterrânea. Se você já começou ou vai começar a mexer com essas substâncias químicas agora, recomendo fortemente que você comece por esse documento do ITRC. Ou talvez, antes dele, você possa ouvir o episódio 220 do podcast Áreas Contaminadas, e aqui peço que perdoe meu auto-merchan. O episódio 222 está em português, isso pode facilitar para quem não domina o inglês. Enfim, o ITRC atualizou as seguintes seções: tópicos prioritários, tecnologias de separação e concentração de PFAS em água baseados em sorção, estudos de casos, formação e intrusão de vapores de PFAS. Procure esse documento, acessem, leiam. O site é pfas-1, né, o número 1, pfas-1.itrcweb.org. Paulo Negrão nos mandou uma notícia interessante, nos avisa que o ITRC também revisou o seu documento de intrusão de vapores. É uma referência obrigatória para quem trabalha com esse tema dentro do GAC. Eu diria que no estado de São Paulo isso significa todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com GAC vai se deparar com intrusão de vapores. O novo toolkit do ITRC substitui, combina e atualiza 3 documentos anteriores do próprio ITRC sobre intrusão de vapores. O Vapor Intrusion Pathway, a Practical Guideline, chamado VI1, de 2007, o Petroleum Vapor Intrusion, chamado PVI-1, né, de 2014, o PVI, Petroleum Vapor Intrusion, e o Technical Resources for Vapor Intrusion Mitigation, o VIM, né, o VIM-1 de 2021. Aí o toolkit do ITRC atual acabou sendo um calhamaço de 400 páginas para você baixar em PDF, né? Você pode consultar lá, mas é interessante que você baixe, é um documento bem legal. Ele inclui aí orientações técnicas e regulatórias sobre intrusão de vapor, inclui fichas técnicas, fichas de informações tecnológicas, checklists e treinamentos. Legal que no começo, né, na introdução, ele dá uma contextualizada sobre os vapores, né, o que é vapor. Né, o vapor, nesse contexto do toolkit, são substâncias químicas voláteis no solo e água subterrânea que podem se particionar para a fase vapor no ar do solo e migrar no ar do solo, né, pela zona não saturada, para cima e eventualmente entrando em edificações acima, né, edificações sobrejacentes, através de fissuras e frestas nos pisos, por fundações, por caminhos preferenciais,
como condutos de cabos elétricos, condutos de internet, de telefonia fixa, por linhas de esgoto, tubulações em geral, enfim, tudo isso daí pode levar esses vapores do solo, né, da zona não saturada do solo, para dentro das edificações. Se esses vapores estiverem presentes em concentrações suficientemente elevadas em subsuperfície e migrarem para o ar ambiente, né, para o ar indoor, os vapores podem representar um risco à saúde dos ocupantes do edifício. E aí o toolkit também introduz o conceito de volatilização direta, onde os vapores são volatilizados diretamente para o ar indoor a partir de uma fonte de vapor, né, uma fonte secundária, que particionou para o vapor e foi liberada direto no ar ambiente por essa utilidade subterrânea. A introdução também diz que cada seção do documento foi projetada para ser independente, oferecendo informações sobre os tópicos específicos. E aí eu recomendo fortemente que vocês baixem e usem como consulta, tenham aí para vocês consultarem sempre que necessário. E claro, leiam, né? Mas se não for para ler tudo, leiam pelo menos o capítulo 2, que é introdutório ao tema de intrusão de vapor. Vocês têm que pesquisar aí ITRC, né? A página deles é itrcweb.org, e você vai procurar Vapor Intrusion Toolkit. E falando em intrusão de vapores, o Dawson Allen, no LinkedIn, anunciou que o relatório final do ESTCP, chamado ER 201503, que tem o título de Mass Flux Characterization for Vapor Intrusion Assessment. Esse relatório já está disponível no site da CERDP, né? CERDP ESTCP. A ideia desse relatório é descrever abordagens práticas para avaliar potenciais exposições à intrusão de vapor, mas não baseadas em concentrações e sim em fluxo de massa. Segundo eles, esses métodos de monitoramento do vapor baseados no fluxo de massa podem reduzir as incertezas relacionadas à variabilidade temporal dos dados do ar indoor, né, do ar ambiente, e as incertezas relacionadas à variabilidade espacial também das medições ali abaixo do contrapiso, né, chamado subslab. Então a ideia central do trabalho é testar 3 técnicas para medir o fluxo de massa, né, de ar do solo para dentro de uma edificação. Um dos métodos se baseia na medição de gradientes verticais de concentração e umidade do solo, e aí calculando o fluxo de massa por meio aí de uma adaptação da lei de Fick. O segundo método se baseia na medição de taxa de renovação do ar no ar do edifício e nas concentrações de ar indoor, né, sob condições de despressurização forçada, né, do contrapiso. O terceiro método se baseia na amostragem do vapor proveniente do ar do solo por meio de um sistema de ventilação do subslab, e aí medindo a vazão de ar e as concentrações de vapor correspondentes. Eles estão propondo testes em diversos edifícios de diversos tamanhos, incluindo edifícios comerciais, edifícios residenciais, em várias estações do ano. Acho que é uma ideia boa e eu acho que a nossa comunidade do GAC científico devia olhar isso com atenção e eventualmente replicar esse estudo por aqui. Noah Heller avisa no LinkedIn que um artigo bastante interessante para a hidrogeologia clássica, com aplicações e investigações de meios fraturados de sua coautoria, foi publicado recentemente na prestigiosa revista Groundwater. O artigo se chama Modernizing Deep Groundwater Testing, Rapid Staked Dynamic Profiling with Long-Screened Test Wells. O artigo diz que o Tracer Flow Meter and Deeped Dependent Sampler, TFDDS, tem sido utilizado para caracterizar o fluxo e composição química em centenas de poços de abastecimento público, que são os poços tubulares profundos. Os levantamentos com TFDDS, que é o que eles estão propondo, abordam questões de produção em conformidade com a qualidade de água para concessionárias de serviços públicos que enfrentam custos cada vez maiores de tratamento dessa água subterrânea, mais ou menos como ocorre aqui no Brasil. Os poços analisados, né, como aqui também, né, frequentemente apresentam uma distribuição estratificada das substâncias químicas de interesse que foram subestimadas e mal discretizadas usando ensaios convencionais no poço, né, no poço tubular profundo. É aquela velha história, parece um poção, com o objetivo de captar água subterrânea, né, não de monitoramento, mas enfim, ainda é um poção. E ainda nessa escala da hidrogeologia clássica, ainda assim, existem diferenças, né, de estratificações, como eles constataram e muitos outros autores constataram também. E aí, para minimizar o risco de construção de novos poços que não produzam água potável em conformidade com os padrões regulatórios, os autores propõem uma abordagem que avalia verticalmente o perfil de fluxo e descarga de massa de poços de extração de seção filtrante longa, os LSTW, ou Long Screen Tested Wells, sob condições de bombeamento, antes da instalação de poços de abastecimento, realmente do abastecimento público. Então lá eles fazem esse poço, né, de seção filtrante longa para fazer alguns ensaios, e aí depois fazem o poço mesmo de abastecimento com diâmetro maior, então é muito mais caro fazer esse poço de abastecimento público. Essa abordagem integra uma distribuição detalhada das substâncias químicas de interesse dentro das unidades hidroestratigráficas, é produzida por esse estudo que eles fizeram, caracterizando tanto os sedimentos permeáveis
quanto unidades contaminadas nos contatos entre os depósitos sedimentares de granulação fina e granulação grossa. A aplicação desses dados em alta resolução ao projeto dos postos de abastecimento leva a previsões fundamentadas sobre a conformidade desse novo poço com as normas, de qualidade. E aí eles apresentam 2 estudos de caso, um para projetos de postos de abastecimento público e outro para aquela recarga gerenciada de aquíferos, que discutimos aí no último screen de notícias, o MAR, o MAR. Cada vez mais fica claro que a relevância do GAC vai se aproximar da captação de água subterrânea. Então, compreender essa interface do GAC com a explotação de água subterrânea é muito relevante para nós que atuamos no GAC brasileiro. Então, esse artigo auxilia nesse entendimento da interface. Acho interessante vocês procurarem ali o artigo do Noah Heller. Outra publicação nas revistas da NGWA, e essa aqui na também prestigiosa revista Groundwater Monitoring and Remediation, foi anunciada no LinkedIn por um dos seus autores, o Craig Devine. Ele nos convida a ler o seu artigo Effect of Moderate Heat on TCE Reductive Deschlorination. E aí o Craig Devine diz aí no LinkedIn, que nesse trabalho relatamos o resultado de um estudo de microcosmo financiado pelo ESTCP que investiga como o aquecimento a baixas temperaturas pode melhorar a taxa de desclorinação redutiva biótica. A taxa de decaimento de primeira ordem para a redução do TCE a eteno a uma temperatura de 30 a 35 graus Celsius aumentou aproximadamente 3,8 vezes em comparação com as condições ambientais naturais que ele estudou, que eram 18 graus Celsius. Aí no artigo, eles mostram que a taxa de decaimento de primeira ordem foram determinadas com base em um balanço de massa de cloreto. As constantes de decaimento aumentaram de 0,12 por dia a 18 graus para 0,30 por dia a 25 graus, chegando a 0,46 por dia a 35 graus. Curiosamente, não ocorreu desclorinação a 40 graus, acima de 40 graus, 40, 50 graus. Esses resultados confirmam o potencial para melhorias significativas na taxa de desclorinação redutiva biótica completa do TCE em resposta ao aquecimento moderado. Isso é uma coisa que faz a gente pensar, Para começar, a água subterrânea do Brasil é mais quente que os 18 graus da Califórnia, indicando que aqui temos um potencial maior de biorremediação de etenos clorados, a biorremediação redutiva de etenos clorados até a eteno. A segunda coisa que a gente pode pensar é que um aquecimento leve pode aumentar a desclorinação redutiva biótica de maneira importante. E o terceiro, interessante, alguma coisa para a gente pensar aqui, é que o aquecimento a mais de 50 graus vai inibir a atividade microbiana. Então, de acordo com os dados desse estudo, nós temos que ter cuidado com as remediações por processos térmicos, porque eles acabam lá na frente inibindo a atividade microbiana. Então, recomendo a leitura atenta, especialmente para aquelas pessoas que são mais experientes em biorremediação, para que elas falem suas impressões sobre esse artigo e contem para a gente. O Steve Kalule, da África do Sul, publicou uma postagem interessante no LinkedIn falando do CPT com XRF da Fugro. Eu conheci esse equipamento há uns 10 anos, de uma demonstração do pessoal da Fugro Brasil, eles dizendo que iam aplicar isso numa área de mineração no Chile. É basicamente um equipamento do CPTU, que, como vocês sabem, identifica muito bem, com alta resolução, as unidades estratigráficas e os seus contatos, os seus limites. E aí, acoplado ao equipamento do CPTU, a Fugro colocou um XRF lá na ponteira, semelhante àquele XRF de mão que a gente usa para screening de metais. Então, lá no mesmo ensaio, eles obtêm a estratigrafia em alta resolução e ainda a concentração dos metais. É bastante interessante para a nossa área, principalmente as áreas contaminadas por metais, embora isso tenha sido feito, claro, pensado na mineração. E aí o Steve diz, ali na sua postagem, a adaptação a novas tecnologias leva algum tempo. Alguns early adopters, que segundo ele próprio, ele é um early adopter dessa tecnologia e outras, esses lideram o caminho, mas a adoção em larga escala pode ser lenta. E ele está dizendo que há 10 anos ele promovia o XRF com o CPT e quase não encontrou interessados em fazer esse tipo de ensaio, talvez por conta do custo. A mesma coisa aqui no Brasil, com muitas tecnologias. Eu mesmo tive essa dificuldade com o CPTU, com o RCPTU, com o Dual Tube, com um monte de outras coisas. E aí ele continua assim: hoje, no entanto, recebemos diversas consultas sobre o perfilamento geoquímico de rejeitos para reprocessamento de mineração. Então ele encontrou uma outra vertente aí fora do GAC que está tendo interesse aí nesse tipo de trabalho, que também é bacana. Uma postagem também no LinkedIn do Márcio Leão é bastante interessante. Ele mostra o processo de cromeação a ouro, ou também chamado eletrodeposição de camada de ouro sobre superfície cromada. E aí vocês veem nessa postagem um vídeo, são muitos banhos pelo qual a peça metálica passa,
e vocês vão vendo esses banhos e a coisa vai pingando, vocês vão ver a matéria-prima e para onde os efluentes vão. É muito interessante esse entendimento. Para quem é do GAC, é fundamental conhecermos alguns dos processos que são relevantes, e aí no caso aí a cromeação a ouro. Né? Se vocês virem, vocês vão ver as enormes possibilidades de gerar uma área contaminada lá, né? De ser uma fonte primária ali. No LinkedIn, uma postagem interessante foi feita pelo Flávio Linkevis, que me chamou a atenção e queria chamar a atenção de vocês também. O Flávio diz assim: atenção consultores ambientais responsáveis por áreas contaminadas em São Paulo. Uma nova interpretação da lei municipal pode custar caro a sua operação. Com a promulgação da Lei 18.299, o município de São Paulo intensificou o controle sobre a ocupação de vias públicas, o que pode incluir postos de monitoramento instalados em calçadas, recuos, ruas, etc. A grande questão: é realmente obrigatório obter o termo de permissão de uso para essas estruturas? Tem uma interpretação que diz que pode cobrar multa, né? Multa de até R$500 mil, né? O que é bastante dinheiro. Eu não conheço o tema, né? Recomendo que vocês procurem se informar, principalmente quem trabalha com GAC predominantemente na cidade de São Paulo. Então dê uma olhada no LinkedIn do Flávio Linkevis e da Linkevis Advocacia, e também procurem saber essa Lei 18.299, Lei Municipal de São Paulo. Várias pessoas diferentes me indicaram um vídeo interessante da Legion Drilling no LinkedIn. A Legion Drilling é uma empresa australiana de sondagem, que oferece serviço para mineração, geotecnia e meio ambiente, e o meio ambiente é o GAC. No vídeo eles estão falando e mostrando as vantagens do uso de poços pré-montados, coisa que eu concordo e nós falamos aqui também há alguns anos. Só que no caso deles, eles querem fazer uma perfuração com rolo, né, com traduzocos helicoidais, e ao invés de instalar um poço, né, por dentro dos traduzocos, colocando pré-filtro, depois o selo e tudo mais, eles sugerem instalar um poço pré-montado, né, um poço de 2 polegadas, já com o pré-filtro colocado em volta desse tubo, né, do tubo filtro, de 2 polegadas, e com uma camadinha pequenininha de pré-filtro envolvido pela tela inox, sem selo de bentonita. Esse que é o negócio curioso. Então é um poço pré-montado muito diferente do que se faz nos Estados Unidos, do que a gente faz aqui no Brasil. Então, eles consideram o seguinte: é uma formação arenosa, né? Lá na Austrália tem bastante área com areia, né? No deserto. Eles querem furar com traduoco, botar esse tubo, né? Que é um tubo filtro, só que tem um pré-filtro pequenininho em volta, assim, só para diminuir a turbidez da água e sacar as rolos, né? Que a formação vai colapsar ali com areia, vai colapsar e vai ficar tudo em volta do pré-filtro. Sem selo, sem nada, né? O que é estranho. Né? Eu não recomendo de modo algum que se faça isso. A minha opinião é a seguinte: é que eles estão tendo dificuldade em instalar os poços com rolo, porque na formação com muita areia, quando ele perfura e ele tira o peso, né, do center head de dentro, entra muita água por baixo, água com areia por baixo, e talvez ele não esteja conseguindo instalar o poço. E aí a gente resolveu esse problema aqui com os tampões de nylon, tampões de madeira. Eventualmente a gente resolveu colocando água por dentro dos traduzocos, né, para poder instalar o poço. E eles estão tentando fazer uma instalação rápida, colocando esse poço, e ele já garante que tem um pré-filtro em volta ali para reduzir a turbidez das amostragens de água. Mas repito, sem o selo de bentonita não tem condição, isso aí não é um poço adequado. Então não recomendo a instalação desses poços pré-montados do jeito que ele fez lá. Muita gente tentou aqui no Brasil instalar poços pré-montados, mas perfuração com rolo, mas não tem como, porque você precisa selar, e não tem selo que consiga expandir do diâmetro interno do rolo, que é 4 polegadas, para o diâmetro externo do rolo, que é mais ou menos 8 polegadas. Né? Não tem nada que faça essa expansão. Então o que a gente faz aqui com o poço pré-montado é instalar ele dentro das hastes Direct Push. E aí Direct Push de 2 polegadas e 3/4, como a que eu usei muitas vezes, e de 3,5 polegadas, que bastante gente usa. O Newton, por exemplo, da Engesolos usa um Direct Push de 3,5 polegadas. E aí, dentro desses casing, né, de Direct Push, de revestimento de Direct Push, você crava esse revestimento, você coloca o poço pré-montado, e aí esse sim tem o tubo filtro, em volta dele tem o pré-filtro, e acima dele tem alguma coisa que sela. Né? No caso dos poços pré-montados do Newton, tem bentonita em pellet presa com uma tela, né? Uma tela, de modo que quando você saca os revestimentos, essa bentonita se expande, porque você hidrata ela se expande. E é relativamente fácil expandir meia polegada, de 3 polegadas para 3,5 polegadas. Ou no caso das hastes que eu usava, de 2 polegadas e 3/4 para 3 polegadas. Então era muito fácil a bentonita hidratar
e realmente selar, né? Eu mesmo fiz muitos testes, e o Newton também fez muitos testes, e dá para garantir que o que vem de cima, a água que vem em cima, né, a cauda, né, até a cauda que a gente coloca para completar o espaço anular, ela não vai lá dentro da seção filtrante. Então, de modo que a água também, né, de outras unidades hidroestratigráficas não entra na seção filtrante do poço pré-montado. Agora, esse poço pré-montado por dentro da Hollow que os australianos estão fazendo, aí não me parece muito adequado. Não sei se eu me fiz entender corretamente, ou qualquer coisa, vocês entram em contato aqui e a gente tenta esmiuçar mais essa explicação. O Jim Deppa, no LinkedIn, ele sempre publica coisas interessantes. Ele publicou aí um vídeo que é uma sequência de imagens de uma seção transversal. Cada imagem é um avanço no modelo conceitual, né? Olhando somente a seção, por conta de mais aquisição de dados. A seção se baseia em dados de HPT, interpretados de modo a falar quais são as zonas de fluxo, quais são as zonas de armazenamento. E a última imagem é uma sobreposição de resultados de OIP. E aí, segundo o Jim Deppa, foi possível, com essa sequência, determinar qual é a relação entre a fonte secundária, que é o NAPL, e o meio físico. Claro que, embora o OIP e o HPT coletem dados em alta resolução vertical, a interpretação da continuidade lateral numa seção vai depender muito do profissional, né? Pode ter a geoestatística que for, porque você vai ter um dado aqui e outro dado lá, né? Essa interpretação é sempre uma interpretação, tá? Precisa ser feito com bastante atenção, bastante cuidado. Independente disso, é um vídeo bastante interessante, vale muito a pena dar uma olhada e ter esse conceito que a fonte secundária se relaciona muito com o meio físico. Por isso precisamos de dados muito bons da presença do NAPL e também das unidades hidroestratigráficas. John Stultz, também no LinkedIn, nos convida a ver um novo artigo sobre a difusão de PFAS no concreto. Ele foi publicado na revista ESIT, né? ES&T Engineering. O artigo é de sua coautoria, né? desse John Stultz. Segundo ele, embora o foco esteja nos solos e sedimentos das áreas fonte como origem de aportes de longo prazo de PFAS para águas subterrâneas, o concreto surge também como outra potencial fonte secundária de PFAS. Embora normalmente seja considerado o concreto impermeável, a alta pressão de sucção do concreto, né? Então os poros do concreto têm uma alta pressão de sucção, esse conceito vem da agronomia, né? A pressão de sucção do solo, no caso do concreto, ele vai atrair, né, para os poros do concreto água e o que está dentro da água, né? O que está dissolvido na água, como os PFAS. Eles concluíram que a difusão de PFAS no concreto é muito mais rápida do que eles pensavam, do que se teorizava inicialmente. Os resultados sugerem que a espessura da camada superficial aplicável aos estudos de lixiviação pode ser centímetros, né, e não milímetros como se pensava inicialmente. Então é interessante dar uma olhada nesse artigo de John Stultz. Para finalizar, uma postagem no LinkedIn divertida de Hamza Hildring. Eu vou soletrar o nome dele, Hamza, e o sobrenome é Yildirim. Hamza Hildring. Ele fala que os aquíferos são labirintos, não são tanques. É uma forma resumida e interessante de explicar o que a gente fala em todas as nossas aulas. O aquífero é formado por unidades hidroestratigráficas, e são elas que governam o fluxo de água e transporte das substâncias químicas. Portanto, é o meio físico que determina quais são os caminhos preferenciais que condicionam esse fluxo de água subterrânea. E vale lembrar, né, a água subterrânea anda pelos poros do solo, é sempre bom lembrar disso. Hildring diz o seguinte: 2 poços, no mesmo aquífero, na mesma profundidade. Um bombeia a água que caiu como chuva há alguns anos e outro bombeia uma água que entrou no solo 10 mil anos antes da construção das pirâmides. E a razão é a heterogeneidade do meio, fraturas, estruturas em camadas e contrastes de condutividade hidráulica que criam caminhos preferenciais e zonas mortas de água dentro da mesma formação geológica. Então, dentro do mesmo aquífero, diferentes unidades estratigráficas, que é o que a gente sempre fala aqui. Ele continua dizendo o seguinte: compreendi isso pela primeira vez não na hidrogeologia, mas no petróleo. Durante um trabalho de campo com a empresa que ele trabalhava, né, a Corporação Turca de Petróleo, ele viu algo que o marcou. Ele diz assim: em uma área, 2 ou 3 poços drenava uma grande zona. Em outra, uma área muito menor precisava de 5 a 10 poços. A mesma rocha reservatório com porosidade semelhante. Na segunda zona, os poros eram mal conectados, baixa porosidade efetiva. Cada poço só conseguia acessar o petróleo diretamente abaixo dele. Então era mais difícil nessa segunda área extrair o petróleo, e com água subterrânea a mesma coisa. É por isso que a contaminação atinge alguns poços em meses, enquanto poços próximos permanecem assim, sem contaminação por décadas.
E é por isso que os cálculos de rendimento seguro, né, de coeficiente de armazenamento, todas essas coisas da hidrogeologia podem ser perigosamente enganosos. A água que a gente bombeia hoje pode levar séculos para ser reposta, de acordo com as unidades hidroestratigráficas. Pensando numa investigação, você pode estar monitorando água que não é a que você quer, né? Não é a que foi contaminada. Ou você pode estar extraindo água, né, na remediação, que não é a água que está realmente contaminada. Então, os aquíferos não são tanques, são labirintos. E a geometria do labirinto importa mais que o volume que ele contém. Diz aí o nosso amigo Hamza Hildrin. É interessante vocês lerem a postagem dele, tem umas figuras bacanas, né, além do texto muito bem pensado. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós temos o podcast semanal aqui. É interessante lembrar que na semana agora que passou, tivemos um episódio muito bacana com o Henrique Queiroz, uma história muito, muito boa de perrengues, de superação, de desenvolvimento muito intenso, e vocês vão gostar com certeza. Quem não ouviu ainda, ouça o episódio 258 com o Henrique Queiroz. Na semana que vem nós vamos ter um outro episódio, também com uma história sensacional aí com o Hélio Verza Júnior. Também uma história de bastante luta, de bastante perseverança, de bastante desenvolvimento. Tanto o Henrique quanto o Hélio se tornaram excelentes profissionais, mas eles passaram por muita coisa para chegar nesse ponto que eles estão da carreira de altíssimo nível. Então, semana passada, Henrique Queiroz. Na próxima semana, Hélio Verza Júnior no podcast Áreas Contaminadas. Não percam. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso screening de notícias, que pretendemos que seja quinzenal aos domingos ou segundas aqui em 2026, intercalando com a newsletter. Com essa avalanche de demandas do dia a dia, fica difícil acompanhar tudo e, por isso, estamos tentando intercalar os formatos, né, fazer esse resumão das notícias do GAC aqui no screen de notícias, como áudio, deixando comentários um pouco mais aprofundados e notícias extra GAC na newsletter. Agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Relembro todo mundo que estamos também agora na plataforma Substack, e lá são publicadas as newsletters e os podcasts como esse aqui. Se tiver interesse, veja em ecdambiental.substack.com. Agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e aos patrocinadores, a Clean, a Vessol e a Columbia Technologies, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. E claro, agradecemos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Um grande abraço e até o próximo programa.